Pessoal, esse aqui é o GSI Creos PS 270. Esse aerógrafo é um aerógrafo 02 e como vocês estão vendo aí na imagem que eu estou colocando, ele é capaz de fazer tanto traços largos como traços finíssimos com uma enorme facilidade. Eu não fiz ainda a review desse aerógrafo porque ele é igualzinho ao PS 289, então acho que não vale a pena porque ele só muda o conjunto aqui de bico, agulha e capa. Eu acho mais interessante é explicar, ou pelo menos tentar explicar aí para vocês, como é que ele é capaz de fazer esses traços assim tão finos e largos e tão consistentes como ele faz. E para dar o exemplo, eu vou mostrar aqui um outro aerógrafo do mesmo fabricante, é o PS 267, que também é um aerógrafo 02, todos dois são 02, que ele usa o mesmo bico e a mesma agulha do 270, e ainda assim ele não é capaz de fazer a mesma coisa que esse aerógrafo faz. Por quê? O que diferencia esses dois equipamentos? Lógico que vocês estão vendo aqui que eles têm formas diferentes, né? Mas em princípio eles têm o mesmo bico e a mesma agulha, eles deveriam ser capazes de fazer a mesma coisa, e não são. E é isso que a gente vai ver aqui nesse vídeo de hoje. Bom, a primeira diferença que a gente vê nos dois é essa parte frontal aqui do aerógrafo, que o 270 é mais fino, né? Eu já comentei que para um aerógrafo poder fazer traço bastante fino, ele precisa se aproximar do objeto, e para evitar que o ar rebatido no objeto acabe fazendo alguma turbulência aqui, o ideal é que essa parte aqui seja estreita. Então aqui o 267, ele realmente é um pouquinho mais largo, mas não é isso que explica a diferença. A diferença é a montagem mecânica que tem aqui nessa parte da frente do aerógrafo, que é isso que nós vamos começar a ver. Então se eu tirar aqui a coroa dos dois, que protege a agulha, eu vou tirar logo a agulha para não correr nenhum risco. Já tirei as agulhas, que são exatamente a mesma agulha, elas duas são iguaizinhas, tanto que se você for procurar a peça para eles, você vai ver essas agulhas listadas para os dois aerógrafos. Agora vamos tirar então a capa aqui do bico. E quando a gente tira aqui a capa do bico, exceto pelo fato de que o 270 ele é mais estreito aqui, né? Dá para ver que a rosca aqui é menor, não tem aparentemente nenhuma diferença grande aqui. Tem o tubo de saída aqui, tem os dois bicos que são exatamente iguais, então aparentemente aqui nada é diferente. Mas se você continuar desmontando o 270, você vai ver que nós temos uma outra camada que não tem aqui no 267. Eu vou recolocar a capa aqui para proteger o bico, porque o bico a gente sabe que é a parte mais cara do aerógrafo, eu não quero que isso amasse, né? Então vou manter os dois aqui com as capas. Mas enquanto o 267 aqui, a única coisa que eu poderia tirar é o bico, no 270 eu tenho uma outra camada. Eu posso retirar toda a frente do aerógrafo. Então vamos entender essa diferença. No 267, esse tubo onde é roscado o bico do aerógrafo, ele é montado no corpo do aerógrafo. E essa capa aqui, ela precisa ser alinhada com esse tubo aqui, com esse bico, para que esse conjunto fique perfeitamente alinhado. Aqui no 270, esse tubo que prende o bico aqui na frente, ele está já encaixado dentro dessa peça, ou seja, esse conjunto aqui ele é fabricado em separado. E com isso eu consigo um alinhamento aqui muito melhor. Além disso, quando o ar vem aqui de dentro do aerógrafo, aqui no 267 tem um furinho aqui, o ar saiu aqui e ele entra aqui dentro da capa, né? Aqui no 270 eu tenho o mesmo furinho, o ar entra dentro da capa, mas olha a diferença aqui que eu tenho aqui dentro. Ela tem um espaço bem maior aqui, e a passagem de ar aqui para o lado da frente, ela é feita por 3 furos internos aqui, que são
distribuídos igualmente aqui dentro, e isso fornece um fluxo de ar aqui mais homogêneo, mais bem distribuído do que nesse aerógrafo aqui, em que o ar é simplesmente jogado aqui dentro da capa e é expulso lá para fora. Então, dá para a gente ver que, primeiro, esse conjunto aqui, ele tem um alinhamento bem melhor, porque ele é todo feito em separado. Enquanto que esse aqui, esse tubo é colocado aqui dentro do corpo do aerógrafo, travado aqui dentro, e a capa é colocada depois. Além disso, eu tenho uma distribuição melhor de ar aqui, eu tenho mais ar aqui dentro dessa área, porque ela é uma área mais larga, ela está ligada aqui diretamente ao corpo do aerógrafo, e tenho uma forma de distribuir melhor esse ar aqui na frente. Com isso, todo esse conjunto aqui funciona bem melhor do que aqui. Não por acaso, se você pegar o topo de linha aqui da Creos, que é o 771, ele tem exatamente o mesmo sistema. E se você pegar o Iwata Custom, que é o topo de linha considerado o melhor aerógrafo da Iwata, mais uma vez ele também vai ter um sistema exatamente igual a esse aqui, em que esse conjunto aqui é todo separado. Inclusive, no caso do Iwata Custom, a recomendação deles é que se você precisar trocar alguma coisa aqui, compre todo esse conjunto, não só o bico, mas todo esse conjunto aqui, porque ele já vai vir todo alinhado de fábrica. Essa solução, que claramente dá um resultado muito melhor no traço, ela tem algumas desvantagens, né? A primeira desvantagem é que você fica com um O-ring adicional aqui dentro, que é mais uma vedação aqui que talvez você precise eventualmente trocar. Mas esse é um problema menor se você comparar com a qualidade de funcionamento que você vai ter no aerógrafo com esse conjunto. Então, com isso a gente explica quão bom esse aerógrafo é. Agora, esse aerógrafo não é perfeito, né? Nenhum aerógrafo é perfeito. E quais são os problemas aqui do 270? Além desse O-ring interno aqui. Eu vou montar ele aqui para vocês terem uma ideia. Ele é um aerógrafo bastante grande. Ele não só tem um corpo grande, né? O corpo dele aqui é bastante grande, como ele tem um copo bastante grande para um aerógrafo 02 que tem uma capacidade de fazer traços extremamente finos. E quando você está trabalhando com traço fino, você precisa ter uma boa visão lá do seu objeto, né? E esse copo aqui, ele atrapalha bastante. Mas esses aerógrafos, eles são voltados para modelismo, né? Eu já comentei isso, a Mr. Hobby, que é a linha de modelismo da Creos, ela é que dá nome a esses aerógrafos aqui. Então esses aerógrafos foram desenvolvidos para serem aplicados no modelismo. E aí então eles preferem um copo maior que atenda a uma variedade de usos. E efetivamente esse aerógrafo, ainda que seja um aerógrafo 02, como vocês viram, ele é capaz de fazer traços mais largos com muita qualidade. Isso quer dizer que você vai fazer cobertura de áreas com muita facilidade, com muita precisão. É um aerógrafo realmente excelente. Então, por que eu sempre recomendo muito essa linha de aerógrafos aqui, o 270-02 ou 289-03? Porque por um aerógrafo de preço intermediário, você está comprando um aerógrafo que tem a mesma solução de engenharia que o 771, da própria Creos, que tem a mesma solução, ou um Iwata Custom. Todos eles têm essa mesma solução de engenharia aqui, desse conjunto separado. Claro que existem diferenças de refinamento no acabamento, no tipo de agulha, o bico. Então eu não estou dizendo que eles são iguais. O que eu estou dizendo é que para um aerógrafo de preço intermediário, você está comprando uma solução de engenharia que é empregada nos aerógrafos top de linha, tanto da GSI Creos quanto da Iwata. Então sempre vale, se for possível, considerar esse aerógrafo aqui, porque ele é uma excelente solução. Eu espero que tenha dado então para vocês entenderem qual é a diferença de engenharia que tem nesse aerógrafo, que justifica essa
qualidade excepcional que ele tem na hora de fazer o traço ali, de fazer a demonstração.